Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão relativamente ao oitavo ano, uma questão tocando então nos números irracionais. O problema é o seguinte, na figura está parte da reta real, como vocês podem visualizar aqui na figura. Sabemos que as abscissas de A e de B, quer dizer, as abscissas onde ser o valor aqui dos pontos que estão posicionados na reta real. Então, as abscissas de A e de B são respectivamente, ou seja, de A a abscissa é raiz de 2 e de B a sua abscissa é exatamente 2. Sabemos ainda que os segmentos AC, né, que é este, e também BD, que é este, são paralelos. Ok, isto é uma informação importante, né? Estes segmentos serem paralelos, já vamos ver. E sabemos ainda que o comprimento de O até D é exatamente igual a 3 meios. Tudo bem. O ponto P que está aqui pertence então à circunferência, cujo centro é exatamente aqui no ponto O e que passa aqui no ponto C. Determina então, nestas condições, exatamente a abscissa do ponto P representada aqui na figura. Bem, como é que nós podemos fazer isto? Eu quero a abscissa do ponto P, lá, eu quero descobrir qual é o valor aqui na reta real onde está exatamente posicionado o meu ponto P. Bem, aqui o segredo há de ser eu descobrir aqui o comprimento da OTP. Isto porque o ponto O está exatamente no zero. Então imaginem que eu descubro exatamente aqui o comprimento deste segmento OP e o comprimento eu descubro que é exatamente igual a 3. Então quer dizer, o do zero viajaria 3 unidades no sentido negativo. Ou seja, nesse caso, a abscissa do ponto P seria menos 3. Se o segmento OP for 1 meio, então ali a abscissa do ponto P seria menos 1 meio. Se o comprimento de segmento OP fosse raiz de 3, ali a abscissa do ponto P seria menos a raiz de 3. Então quer dizer, aqui o segredo há de ser eu descobrir exatamente o comprimento deste segmento OP. Tudo bem. Então como é que eu posso descobrir exatamente o comprimento deste segmento? Eu vou pensar no que tenho, né? Eu diretamente não consigo fazê-lo. Ok? Mas agora repara, o que é este tracejado que anda aqui? Isto é exatamente o que me dizem aqui, exatamente aqui nesta indicação. O ponto P pertence então a uma circunferência cujo centro é o ponto O e que passa exatamente aqui em C. Então quer dizer que este segmento OP há de ter a mesma medida que se eu metesse aqui um OZ e havia de ter exatamente a mesma medida que se eu metesse aqui um ponto T e estivesse a falar do segmento OT. Isto porquê? Sendo isto uma circunferência, né, isto vão ser exatamente raios. E os raios são exatamente iguais. Têm o mesmo comprimento. O que daqui eu posso concluir que este meu segmento OP há de ser exatamente igual ao comprimento aqui do segmento OC, visto que o ponto C também pertence, né, aqui à circunferência, o ponto C. Então eu posso dizer que o OP há de ser exatamente igual ao comprimento de OC. E agora vou-me centrar em OC. Agora, como é que eu posso determinar aqui este comprimento de O até C? Agora sim, eu vou tocar aqui nesta ideia, que me diz que AC é exatamente paralelo, o segmento AC é paralelo ao segmento DB. E agora o que eu estou a ver são exatamente aqui estas duas retas, a reta OB e a reta OD. Sendo estes segmentos paralelos, o que me apetece aplicar aqui é exatamente o Teorema de Tales. E o que é este Teorema de Tales? Vocês deram isto no ano passado, no sétimo ano. E o Teorema de Tales diz-me o seguinte. Eu fui buscar aqui a definição. O Teorema de Tales diz-me o seguinte. Isto é uma tradição que atribuiu este teorema ao filósofo grego Tales de Mileto. Isto é um pouco de reconstituição histórica. O que nos interessa é isto. Afirma, né? Que quando duas retas transversais cortam um feixe de retas paralelas, as medidas dos segmentos delimitados nas transversais são proporcionais. Ok? Isto é o que me diz o Teorema de Tales. Agora, o que é que quer isto dizer? Está-me aqui a dizer duas retas transversais, não é? Eu podia pensar, por exemplo, aqui nestas duas retas transversais, neste caso até semi-retas, né? Por exemplo, aqui o ponto O. Quando estas retas transversais atravessam exatamente um feixe de retas paralelas, por exemplo, eu ter aqui duas retas paralelas, podia ter mais, é um feixe delas, posso ter aqui infinitas retas paralelas, está de sempre verificar. E vou marcar aqui pontos, né? Isto é o meu ponto A, isto é o meu ponto B, por exemplo, isto é o meu ponto C, e aqui há de estar o meu ponto D.
E o que eu sei, né, a indicação que eu terei, e isto é fundamental que aconteça, o segmento AB terá de ser então paralelo ao segmento CCD. Ok. Nestas tais condições, onde temos estas duas retas, a reta AC e a reta BD, que são transversais a este feixe de retas paralelas, as medidas dos segmentos delimitados nas transversais, ou seja, OA e AC, né? OB e BD, são exatamente proporcionais. Ou seja, isto quer dizer que a razão entre OA, o comprimento de OA e OB, né? Estes dois, esta razão é exatamente igual à razão entre AC, o comprimento de AC, melhor dizendo, e o comprimento de BD. Percebem? É isto que nos diz o teorema de Tales. Okay? Duas retas transversais atravessam um feixe de retas paralelas. As medidas de segmentos delimitados nas retas transversais são proporcionais, ou seja, a razão entre eles é exatamente a mesma. Atenção que eu também poderia pensar, isto às vezes dá jeito, né? Eu também poderia pensar, né, da mesma forma que este segmento, ou a razão, né, este segmento OC, o comprimento, a razão entre este segmento OC e o segmento OA, que havia de ser este, é exatamente igual à razão entre este segmento OD e este segmento OB. Ok? Isto é que nos diz o teorema de Tales e será exatamente esta ideia que eu irei transportar para a resolução do nosso exercício. Bem, voltando então aqui ao problema e vou então aqui aplicar o teorema de Tales, né? Isto convém mesmo que vocês comecem-se a habituar a restar. Então, pelo teorema de Tales, vocês só se valorizam em escrever estas coisas. Então, pelo teorema de Tales, o que eu vou dizer aqui, eu tenho que pensar o que é que eu tenho, né? Eu tenho aqui a medida de O até A, que é a raiz de 2, né? Que é dada aqui. E tenho a medida, reparem que este 2, que vocês veem aqui como a abscissa do ponto B, não é o comprimento de AB, mas sim o comprimento de O até B é exatamente igual a 2. E ainda me dão aqui o comprimento do segmento que vai de O até D. Quer dizer, daqui de O até D é exatamente igual a 3 meios. Então vou aplicar o teorema de Tales, né, que me diz que os tais segmentos delimitados pelas retas transversais que atravessam um feixe de retas paralelas são proporcionais, quer dizer, a razão é a mesma. Então aqui vou dizer que o comprimento de O até D, né, a razão entre o comprimento de O até D e o comprimento de O até C, esta razão, será exatamente igual à razão entre o comprimento de O até B e o comprimento de O até A. Okay? Pelo teorema de Tales, nós temos exatamente esta proporção. Agora é uma questão de posicionar exatamente o que temos. Está de ser equivalente. Quer dizer, a distância de O até D é exatamente igual a 3 meios, a dividir por o comprimento de OC, que é exatamente o que eu pretendo. Reparem que eu pretendo é aqui exatamente o comprimento de O até C, porque é igual ao meu comprimento de O até P, que é aquilo que me vai permitir descobrir a abscissa do ponto P. Então, esta razão de OD para OC há de ser exatamente igual à razão entre OB, entre o comprimento de O até B, que é exatamente, reparem que a abscissa do ponto P é 2 e o ponto O está posicionado na origem, então o comprimento de O até B é exatamente igual a 2, a dividir então pelo comprimento de O até A, que é exatamente igual à raiz de 2. O que vou aplicar agora para resolver esta situação é exatamente a propriedade fundamental das proporções, que me diz que o produto entre os meios é exatamente igual ao produto entre os extremos, ou seja, esta proporção há de ser equivalente a eu multiplicar os meios e igualar à multiplicação dos extremos. Os meios são, aqui este comprimento OD é exatamente 2, então vou dizer 2 vezes o comprimento de O até D, terá de ser exatamente igual ao produto entre os extremos, ou seja, exatamente à raiz de 2 vezes 3 meios. Tudo bem? E agora vou resolver esta equação em ordem a OD. Para isso, o que eu posso fazer então é dividir ambos os membros por 2, né? De forma a anular aqui este 2, porque eu quero saber a ODE e não o dobro. Então divido ambos os membros por 2, mas neste membro, em vez de dividir por 2, senão aqui nos cálculos vocês poderão ficar um bocado
assustados. Em vez de dividir por 2, eu vou então multiplicar por 1/2. Vocês sabem que dividir por um valor é exatamente a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. O inverso de 2 é exatamente igual a 1/2. Reparem que estes dois cancelam-se, não é? E agora aqui vou fazer a operação. Terei então que o comprimento de O até D. Reparem que isto é tudo a multiplicar, né? E então como é que se multiplica frações? Eu vou colocar aqui o denominador da raiz de 2, que há de ser 1. Multiplicamos os numeradores, e então raiz de 2 vezes 3 vezes 1 dá simplesmente 3 vezes a raiz de 2. E multiplicamos os denominadores. 1 vezes 2 vezes 2, quer dizer, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. O que quer dizer que o comprimento de O até D é exatamente... eu peço desculpa, pois eu aqui enganei-me. Ok. Eu aqui enganei-me. Isto não é OD, mas OC. Ok. Peço desculpa aqui por esta situação. OD sobre OC, né? Fica aqui OC. Ficará então aqui também OC. E é exatamente o que eu pretendo descobrir. É exatamente o comprimento de O até C. Bem, como eu sei que OC é exatamente igual ao P, então como OC é exatamente igual ao P, isto vai ser tudo exatamente igual a 3 raiz de 2 sobre 4. Então eu sei que aqui este comprimento da OTP é 3 raiz de 2 sobre 4. Logo, a minha abscissa, a abscissa do ponto P é exatamente igual. Quer dizer, se eu estou em 0 e vou andar 3 raiz de 2 sobre 4 no sentido negativo, a abscissa do ponto P terá de ser então menos 3 raiz de 2 sobre 4. Quer dizer, eu vou só reformular o que eu escrevi aqui. A abscissa, né? A abscissa do ponto P é exatamente igual a menos 3 raiz de 2 sobre 4. Quer dizer, a questão está então resolvida. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução deste problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.